Oi, pessoal, eu me chamo Yasmin e hoje eu vim aqui falar pra vocês um pouco sobre o histórico e quem foi Herbert Marcuse. E eu espero que vocês gostem. Então, Marcuse nasceu em 1898 e faleceu em 1979. Ele foi um filósofo e um sociólogo alemão e foi um dos principais representantes da Escola de Frankfurt. Ele foi uma figura-chave no desenvolvimento da teoria crítica. Ele teve uma influência significativa no pensamento marxista e também na teoria social do século XX, particularmente ali nas décadas de 1960 e 1970. Marcuse, então, ele é conhecido por suas análises da sociedade capitalista e sua crítica ao que ele via como um sistema opressor e alienante, que limitava a liberdade humana e a potencialidade da transformação social. Ele fez uma leitura crítica das ideias de Karl Marx, mas também incorporou elementos de outras tradições filosóficas, como a psicanálise. Um de seus trabalhos mais conhecidos é O Homem Unidimensional, 1964, no qual ele argumenta que, na sociedade capitalista avançada, as pessoas se tornam unidimensionadas, ou seja, perdem a sua capacidade de pensar de forma crítica e alternativa, aceitando sem questionamento as normas e ideologias dominantes. Marcuse acreditava que a sociedade capitalista moderna criava uma falsa sensação de satisfação e progresso, que impediu a revolução. Marcuse foi também uma figura central no movimento estudantil e nas manifestações de 1968, influenciando muitos dos protestos contra o autoritarismo, o capitalismo e a Guerra do Vietnã, especialmente entre os jovens de esquerda. Em termos da filosofia política, Marcuse defende a ideia de que a mudança revolucionária poderia ser alcançada não apenas pelas transformações das estruturas econômicas, mas também pela transformação das práticas culturais e subjetivas das pessoas. Ele acreditava que uma revolução poderia acontecer pela superação da conformidade cultural imposta pela sociedade. Em poucas palavras, Marcuse foi um pensador crucial para o pensamento crítico contemporâneo, oferecendo uma visão profunda sobre os mecanismos de opressão nas sociedades capitalistas e defendendo a possibilidade de uma transformação radical, tanto nas estruturas sociais quanto culturais. Herbert Marcuse defendia a ideia de uma transformação radical na sociedade, especialmente a superação do capitalismo e das formas de dominação que ele via como opressivas e alienantes. Algumas das principais ideias que ele defendia incluem: a primeira principal ideia é a revolução como uma transformação total. Para Marcuse, uma verdadeira transformação social não se daria apenas pela mudança econômica, como no marxismo clássico, mas também pela mudança cultural, psicológica e subjetiva. Ele acreditava que para alcançar uma sociedade verdadeiramente livre, seria necessário alterar tanto as condições materiais quanto as formas de pensamento e comportamento. Isso envolvia uma revolução cultural que questionasse as normas dominantes, os valores da sociedade e as estruturas de poder. A segunda ideia principal dele era a emancipação e liberdade humana. Marcuse defendia, então, a ideia de emancipação, mas não uma emancipação no sentido clássico de liberdade, limitada ao mercado ou à economia. Ele via a verdadeira liberdade como uma condição em que as pessoas poderiam se desenvolver plenamente, não apenas no plano material, mas também intelectual, emocional e espiritual. Para ele, a liberdade só seria possível quando as pessoas superassem a alienação que caracteriza a vida sobre o capitalismo. Característica 3. A importância da consciência crítica. Marcuse considerava a consciência crítica um fator central para a transformação social. Ele via a educação e a reflexão crítica como meios essenciais para despertar a capacidade das pessoas de questionar as estruturas de poder e imaginar alternativas ao sistema existente. A sociedade unidimensional resulta da falta de uma consciência crítica, que permitia que as pessoas se conformassem com a realidade dominante, sem perceber as injustiças e desigualdades que ela gerava. A quarta principal ideia é a integração da psicanálise com o marxismo. Marcuse também foi influenciado pela psicanálise, especialmente as ideias de Freud. Ele acreditava que a repressão das necessidades e desejos humanos era uma característica central da sociedade capitalista. Segundo ele, a supressão da liberdade e da criatividade humana não era apenas uma questão social ou econômica, mas também psicológica. Ele procurava integrar a teoria psicanalítica com o marxismo, para entender melhor as formas como a cultura e a sociedade moldam a psique humana e a nossa relação com o mundo. A quinta principal ideia: o papel das forças revolucionárias. Embora Marcuse fosse marxista, ele acreditava que as forças revolucionárias não se limitavam às classes trabalhadoras tradicionais. Ele via a juventude, os estudantes e outros grupos marginalizados, como as minorias sexuais, como agentes importantes na mudança. A ideia era que esses grupos, muitas vezes insatisfeitos com o sistema, poderiam ser os principais motoristas de uma revolução cultural e social. A sexta ideia, então, principal dele é a crítica à tecnologia e à instrumentalização de conhecimento. Marcuse também foi crítico no papel da tecnologia na sociedade moderna. Ele via a tecnologia como uma ferramenta sob o capitalismo, que poderia ser usada para controlar e dominar em vez de emancipar. A tecnologia e o conhecimento do sistema capitalista eram frequentemente instrumentalizados para manter o status quo. Então, a sétima e última ideia dele é a necessidade de uma nova forma de racionalidade. Então, para ele, a racionalidade dominante na sociedade capitalista era uma forma de racionalidade instrumental, que priorizava a eficiência, o lucro e a produtividade em detrimento das necessidades humanas e do bem-estar.
Ele defendia uma racionalidade crítica que fosse orientada para a liberdade, a criação e a dignidade humana, capaz de criar alternativas ao modelo de sociedade existente. Marcuse, então, por fim, ele defendeu uma revolução total, que não fosse apenas econômica, mas também cultural, psicológica e social, com o objetivo de alcançar uma sociedade mais livre, justa e capaz de permitir o desenvolvimento pleno das potencialidades humanas. E ele acreditava, sim, que existiria uma transformação radical nas formas de pensar, na organização da sociedade e também nas relações humanas.